Então, pessoal, criamos a nossa tabela. Nossa tabela de clientes já foi criada. Então, para que a nossa tabela possa conter dados, precisamos dar um insert nessa tabela. Então, para dar insert na tabela, você vai digitar com o comando insert into, inserir onde? Inserir na tabela cliente. O que você vai desejar inserir ou onde você vai desejar inserir? Eu desejo inserir no campo código, no campo nome e no campo cidade. Vamos fechar aqui. O que você deseja inserir? Então, vamos colocar os valores. Quais são os valores que você deseja inserir? Então, como eu coloquei o meu campo como número, esse vai ser o meu cliente de número 1. Qual o nome do meu cliente? Então, como é texto, você tem que colocar aspas simples. Tá vendo aqui aspas simples? Então, eu vou colocar meu nome aqui como cliente. Fecha aspas simples, vírgula. Qual o próximo campo preencher? É o campo cidade. Então, vamos preencher cidade, de onde eu sou. Eu sou de Caruaru. Vamos fechar o parêntese e vamos colocar o ponto e vírgula. Pronto, pessoal. Está pronto o nosso insert. Então, isso quer dizer que o insira onde? Na tabela clientes, no campo código, nome e os valores 1 para código, Jonas para nome do cliente e Caruaru para cidade. Se selecionarmos e executar, uma linha inserida, ou seja, nós temos que comitar a informação, gastou 0 segundos para inserir as informações. Se viermos agora aqui na tabela e clicarmos aqui em dados, a gente vai ver que existe o nosso cliente Jonas cadastrado. O que também poderíamos inserir usando também a ferramenta SQL Developer para inserir, clicando aqui no maisinho, nós poderíamos colocar o valor aqui como 2, o nosso cliente de número 2, o nome para o meu cliente, eu vou colocar aqui o nome da minha filha, Maria Heloísa, e a minha filha mora comigo em Caruaru. Pronto, dados inseridos, vamos comitar, está pronto, está feito. Se você observar, ele executou ao mesmo comando que eu executei, porém aqui ele só especificou o usuário que estava utilizando. Então, insert into na tabela onde? Na tabela clientes, no campo código, nome, cidade, qual o valor? Os valores que você vai preencher: 2, o nome e Caruaru. Pronto, simples, fácil. Está aí inserido o nosso primeiros registros na nossa tabela de clientes. Uma outra forma que podemos utilizar para inserir os dados em uma tabela, ao contrário do que fizemos aqui, foi dar o insert na tabela de clientes, no campo código, cidade. Então, como preenchemos todos os campos de nossa tabela com os valores, não precisava que a gente colocasse quais campos iríamos preencher, porque já estamos preenchendo na sequência cada campo que existe em nossa tabela. Então, se dermos aqui um insert na tabela cliente e aqui já colocarmos valores, quais são os valores que vamos colocar? Aí abre parêntese, será, vamos colocar aqui 3. Qual será o nome do nosso cliente? Eu vou colocar aqui o meu amigo Luciano.
onde o Luciano mora. Eu vou colocar aqui, Gravatá. Vamos fechar o parêntese e vamos botar o ponto e vírgula. Então, isso quer dizer que, veja aqui a diferença, eu não coloquei os campos que eu vou preencher. Por quê? Porque eu já coloquei na sequência que eu vou preencher e eu vou preencher todos os campos que existem na minha tabela. Então, vamos executar e veja que o comando vai ser executado da mesma forma, ou seja, são várias formas que nós temos de inserir dados na tabela, mas porém tendo o mesmo resultado. Então vamos comitar aqui o nosso insert e vamos atualizar para que a gente possa ver os dados. Vamos clicar aqui em cliente e em dados. Veja que o Luciano ele foi inserido da mesma forma que eu inseri das outras duas maneiras. Então, são várias formas que temos de inserir dados numa tabela, porém com a mesma finalidade que é de inserção. Bom, espero vocês na próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau!